Vamos lá, estudo de Masechet Shabbat, a gente está no Daf Lamed Vav Amud Bet, chegamos a Mishnah. Fala para a gente a Mishnah o seguinte: Kol shechayavim alav mishum shvut, mishum reshut, mishum mitzvah beshabbat, chayavim alav beyom tov. Tudo que é proibido fazer no Yom Tov, seja coisas que não tem mitzvah nenhuma, foi proibido midrabanan, sejam coisas que é quase uma mitzvah, ou coisas que são mesmo mitzvah, mas Rahamim proibiram de fazer no Shabbat, é proibido também no Yom Tov, e a Gemara vai dar exemplos de cada um. A Mishnah vai dar exemplos. Vela Mishum Shvut. Quais foram as coisas proibidas midirabanan de serem feitas no Shabat, que são proibidas também no Yom Tov? Lo olim bailan, não se pode subir na árvore no Shabat. Então, tanto no Shabat quanto no Yom Tov, proibição de Rabanan. A Gemara vai trazer o motivo de cada um. Velo rochvim agabe behemá. Também não se pode andar a cavalo, andar no burro, algo do tipo. Velo shatim al penei hamayim, também não pode nadar no rio, veló metaprim, veló mesapkim, veló merakdim, não pode bater palma, nem bater a mão na coxa, era um jeito de bater palmas, e nem dançar, dançar pulando. Essas coisas foram proibidas no Shabat, a gente vai ver na Gemara por quê. Do mesmo jeito que é proibido no Shabat, é proibido também no Yom Tov. Vele Mishum Reshut, quais são as coisas que foram proibidas no Shabat que são quase mitzvah? Não é igual subir na árvore, que não tem mitzvah nenhuma, são coisas que têm um lado de mitzvah, mesmo assim são proibidas. Lodanim, não se pode julgar no Shabat. Velomekatim, não se pode lekadesh uma mulher no Shabat. Velocholtzim, velomeabim, não dá para fazer nem ibum nem chalitza. Ibum é quando a mulher faleceu, ou o marido faleceu sem filhos. O irmão tem que casar com a viúva, isso daqui é ibum, e se ele não quer casar, tem toda aquela cerimônia de jogar o sapato e cuspir, etc., chamado de chalitza. Isso é feito na frente do Beidin, e não se faz no Shabbat, mas jeito que não se faz no Shabbat, não faz no Yom Tov. Vele Mishum Mitzvah, e tem algumas coisas que são mitzvah, mas Chachamim proibiram de fazer elas no Shabbat, e também no Yom Tov. Lo Makdishim, não posso santificar, fazer algo ekdesh, vou dar isso para o Beit HaMikdash, não pode fazer isso no Shabbat. Velo Ma'arichim, Marichim é parecido também, é no sentido que você fala, olha, eu vou dar para o Beit HaMikdash o valor dessa pessoa, o erech de alguém. Quanto vale essa pessoa? Eu vou dar esse valor para o Beit HaMikdash, isso daqui também não pode ser feito no Shabbat Yom Tov. Velo Machrimim, Machrimim é santificar algo para Kohanim. Velo Magvim Trumah o Maaser, também não se tira Trumah o Maaser. Kolelo Beyom Tov Amru, Kavachomet no Shabbat. Todos esses foram proibidos no Yom Tov e também no Shabbat. Em Yom Tov e Shabbat, a única diferença entre Yom Tov e Shabbat, que a gente encontra com relação a Melachot, é para comidas. Com relação a comidas. Só isso daqui é diferente de Yom Tov e Shabbat. No Yom Tov você pode cozinhar, no Shabbat não. Todo o resto é igual. Agora a Gemara vai explicar o motivo de cada uma dessas proibições. Lolim Bailá não pode subir na árvore de Xerashem Eitrosh, porque talvez ele vai acabar arrancando um galho. Veloruchvim Agabehemá também não pode andar a cavalo ou montar qualquer tipo de animal. Xerashem Eitzechutz Natchum. Qual o motivo? É uma proibição de Rabanan, porque talvez a pessoa vai sair fora do Tchum, vai sair fora dos limites da cidade. Agora, pergunta a Gemara, se for assim, Shumaminat Chumim Deoraita. Se você fez um decreto de não montar animais, porque talvez você vai sair fora do Tchum, quer dizer que o Tchum é Deoraita, quer dizer que a proibição de sair do Tchum é Deoraita, porque senão não teria um decreto de Rabanan proibido uma proibição de Rabanan. Se sair do Tchum é uma proibição de Rabanan, então não ia ter um decreto, não monte animais, porque talvez você vai sair do Tchum, porque seria uma proibição de Rabanan de montar animais, para evitar uma proibição de Rabanan de sair do Tchum. E não se fazem, Chachamim não costumavam fazer duas Gzerot, um decreto em cima do outro. Então, a priori, a gente pode provar daqui que sair do Tchum é uma proibição da Torá. Por isso, proibiram montar no animal, porque talvez a pessoa vai acabar saindo do Tchum. Certo? E a priori isso é um hidush, é uma novidade, que a maioria dos Chachamim não dizem que a proibição de Tchum é de Oraita. Ela dizerá, Shema Echtor Simorá. Então a Gemara fala que não. Então o motivo de não poder montar animais é porque na hora que você está montando animal, às vezes você pode acabar quebrando um galho ou pegando alguma coisa, um graveto do chão para bater e fazer o animal andar de forma proibida no Shabbat. Então por isso não pode montar no animal, porque talvez você vai acabar arrancando um galho para fazer ele não. Não se pode nadar
no rio ou algo do tipo, porque a pessoa pode acabar produzindo uma um negócio tipo uma jangada ou algo do tipo, ele pode acabar montando isso e montar isso no Shabbat é proibido. Velo metavchim, velo mesavkim, velo merakdim, proibições ligadas a bater palma e dançar, que talvez a pessoa vai acabar produzindo algum instrumento musical no Shabbat e no Yom Tov, é proibido construir. Velo mishum reshut, Lodanim foi dito na Mishnah que não se pode julgar. Pergunta a mitzvah cabe, julgar é mitzvah. Na Mishnah disse tem coisas que são quase mitzvah e são proibidas. Agora, julgamento, um julgamento para falar qual o din de oraita, qual é a halakha de acordo com a Torá, é uma mitzvah. Não é algo que é quase mitzvah, porque a Mishnah não considerou isso uma mitzvah por si só. Está tratando que tem um shofet, tem um juiz que é melhor do que a pessoa que está julgando. Então ele não tem mitzvah de julgar se tem um juiz melhor. Por isso é quase uma mitzvah. Mas se for o melhor juiz da cidade, realmente aqui é uma mitzvah, e mesmo assim é proibido. Mas o problema da Gemara era que a Mishnah chamou isso de algo que é quase mitzvah, e não chamou isso de uma mitzvah mesmo. Um minutinho. Certo, seguindo em frente, Velomekatim, não pode lekadesh uma mulher no Shabbat. Pergunta a Gemara, a mitzvah kavet. Pergunta a Gemara, lekadesh uma mitzvah. Por que foi chamado de reshut? Foi chamado de algo que é quase uma mitzvah. Lotricha de itlei isha uvanim. Está tratando que alguém que já é casado. Já é casado, já tem filhos. Então é um segundo casamento, não é uma mitzvah. O primeiro casamento para ter filhos é mitzvah. O segundo não é exatamente mitzvah. Não tem obrigação. É só uma permissão, então não foi chamado de mitzvah. Locholzim velomeabemim foi dito que não pode fazer no Shabbat chalitza e bum, porque é isso, e a Mishnah chamou isso de algo reshut, é algo que é quase mitzvah. Pergunta a Gemara, vê a mitzvah cabe. Chalitza e bum é uma mitzvah, uma obrigação, porque foi chamado de algo quase mitzvah. Lotricha deika gadol, mitzvah bagadol. Está tratando que tem um irmão mais velho. E a mitzvah de Ibum e Halitzah, ela recai primeiro sobre o irmão mais velho. Então, se vem um irmão menor fazer isso, não é exatamente uma mitzvah, por isso a Mishnah não chamou isso completamente de mitzvah. O mitzvah bagadol e abem. E a mitzvah é do grande fazer Ibum, filho mais velho. Vekul hutamamai, zerashemeichtov, todas as proibições de julgamento de Lekadesh, de Halitzah e de Ibum foram proibidas porque talvez vão acabar escrevendo. Tudo isso é feito na frente do Beidin. Às vezes o secretário do Beidin vai acabar escrevendo quem fez o quê, etc., testemunhos. E é proibido escrever no Shabbat, então proibiram fazer essas coisas. Vela Mishum Mitzvah, algumas coisas são proibidas mesmo que são Mitzvah. Loma Kedishim, Loma Arechim, Loma Chemim, é proibido santificar alguma coisa, promessas do Beit HaMikdash ou para os Kohanim. Porque parece negociação, parece que você está vendendo ou dando alguma coisa para o Beit HaMikdash. Velomagvim Trumot Masrot, não pode tirar Trumot e Masrot no Yom Tov. Está falando, mas é óbvio, a gente já sabe disso, certo? Tirar Trumot e Masrot, você metaken, você conserta a comida. Não era permitido comer, agora é permitido. É um tipo de conserto para a comida, a gente já sabia que não pode. Não. A dúvida é, o que a Mishnah vem proibir é que talvez eu poderia pensar o seguinte, poderia pensar, olha, se eu tenho frutas, por exemplo, eu tenho frutas que eu preciso tirar Trumot e Masrot. Talvez eu possa convidar um coelho em casa e falar, olha, pega 2% das frutas, come você. E assim eu tirei Trumot e Masrot, servindo a um coelho que está comendo hoje. Então, talvez já que é para o coelho comer hoje, do mesmo jeito que eu posso cozinhar comida no Yom Tov, para ser comida no próprio Yom Tov, eu posso tirar Trumot e Masrot para o Cohen comer no próprio Yom Tov. Então, talvez igual cozinhar é permitido, aqui também vai ser permitido, bem a Mishnah diz que não. והנמילי פירי דייטבל מאתמול, אבל פירי דייטבולי העידנה, כגון ניסה לפרושים ממנה החלב, מפרישים והבינה לכהן. Porém, fala Gmará, que isso que é proibido tirar Trumot e Masrot para o Cohen é só ser até ontem, no Erev Yom Tov. Era até no Erev Yom Tov. Então, antes do Yom Tov, eu deveria ter tirado o Trumot e Masrot. E se eu não tirei, é proibido tirar no Yom Tov. Mas coisas que a obrigação de tirar Trumot e Masrot aconteceu somente no próprio Yom Tov, por exemplo, preparei uma massa e agora eu tenho que tirar Halá para o Cohen, já que a obrigação só foi criada no próprio Yom Tov, eu posso tirar Halá e entregar para o Cohen. Eu não tinha como ter feito isso no dia anterior. Vehani mishum reshut ika mishum shvut leika, vehani mishum mitzvah eika mishum shvut leika. A Mishnah falou numa linguagem que parece que tem coisas que são proibidas de Rabanan
Tem coisas que são quase mitzvah e tem coisas que são mitzvah que são proibidas. Mas não falou que são proibidas midirabanan. Falou, olha, não pode cumprir essa mitzvah no Shabbat e no Yom Tov. Então ficou uma linguagem meio estranha. Parece que tem coisas que não pode fazer no Yom Tov porque são proibições Rabanan, tem coisas que não podem fazer no Yom Tov porque são quase mitzvah, e tem coisas que são proibidas de fazer no Yom Tov porque são mitzvah. Agora, o motivo de não poder fazer não é porque é uma mitzvah, é porque é uma proibição de Rabanan de talvez acabar transgredindo alguma coisa. A linguagem da Mishnah não está muito clara, então explica agora, Maravitzah, Glomi Baikemar. A Mishnah vem dizer da seguinte forma: Lomi Baishvut Greidata de Assur. Não precisam nem falar que coisas foram proibidas no Shabat, midirabanan. Por exemplo, montar num animal que foi proibido no Rabanan, talvez você acabar arrancando um galho para bater e fazer o animal andar. Isso é óbvio que é proibido. Também coisas são proibidas porque talvez coisas foram proibidas midrabanan, mesmo que tenha algo que quase mitzvah, mesmo assim é proibido. E não só coisas que são quase mitzvah, mesmo coisas que são mitzvah completamente. Se inclui nessas coisas uma proibição de Rabanan, uma suspeita de Rabanan que a pessoa vai transgredir o Yom Tov, mesmo assim são proibidos, mesmo que tenha neles alguma mitzvah. Foi dito, fala a Gemara o seguinte, a gente disse que o Shabbat e Yom Tov é exatamente igual. Somente com relação ao Ochel Nefesh, somente com relação a cozinhar ou algo do tipo, tem diferença entre Shabbat e Yom Tov, mas de forma geral, Shabbat e Yom Tov são exatamente iguais. Pergunta Gemara, a gente estudou uma Mishnah que diz o seguinte, Meshilim derech arbab Yom Tov, Shabbat, a gente viu na Mishnah que se eu tenho figos secando no terraço, eu vejo que vai começar a chover, posso colocar os figos para dentro, mesmo que a priori eles são um tipo de mukse, eles não estão muito comestíveis, posso colocar eles para dentro no Yom Tov e não no Shabbat. A priori aqui não é o Nefesh, não é cozinhar, é movimentar mukse, tá bom que é comida, mas é movimentação de mukse. E foi dito que no Yom Tov pode, no Shabbat não. Ou seja, a gente vê outra diferença entre Shabbat e Yom Tov, que não é necessariamente o Nefesh, que é cozinhar. O que a gente faz com isso? Amaravel-se Vlokasha, Arabi Eliezer, Arabi Yoshua. A diferença entre os dois na verdade, a diferença entre as duas Mishnayot, que uma Mishnah que diz que Shabbat e Yom Tov é exatamente igual, e uma que diz que Yom Tov tem uma kula a mais, na verdade, Machloket entre Rabbi Eliezer e Rabbi Yoshua, que eles têm discussão quando eu libero algumas coisas no Yom Tov para evitar prejuízos. Detalhe, está ensinando na verdade o seguinte, o Toved Benosh na Filabor. Alguém que ele tinha dois bois, o boi e o bezerro, que é filho desse boi, e os dois caíram juntos no buraco no Yom Tov, eles vão morrer se eles ficarem lá. A priori, eles não conseguem ficar lá muito tempo. Agora, será que eu posso tirar eles e fazer shkita? Então, a priori, não, porque já que é o boi pai e o boi filho, não posso fazer shkita nos dois no próprio Yom Tov. Se fosse só um, eu poderia tirar do buraco, falando, olha, eu quero fazer shkita nele. Tiro do buraco, faço shkita. O problema aqui é que eu não posso fazer shkita nos dois, já que é o pai e o filho. Então, o que eu faço? Rabeleza Omer Maleta Rishon, Amenash Veshorto, Veshorto. Rabeleza fala, olha, tira um dos dois para fazer shkita, faz nele shkita, vesheni oselo para saber como, que deixa lo yamur. E o segundo joga para ele comida no buraco, só para ele não morrer. Mas eu não posso tirar ele do buraco para evitar o risco dele morrer. Rabbi Yoshua Omer Maleta Rishon Veshorto, Veshorto. Rabbi Yoshua fala o seguinte, não, você faz assim, você tira um com a intenção de fazer shkita e muda de ideia, não faz shkita. Vechoser, o Mari, o Maleta Sheni. E aí, você fala, depois você tirou o primeiro, você pensa, quer saber? Não quero fazer shkita nesse. Quero fazer shkita no outro. E aí você tira o outro do buraco, e aí, ou seja, fala Rabbi Yoshua, que eu posso enganar, posso fazer esse tipo de enganação, para evitar prejuízo, o risco do animal acabar morrendo no buraco, eu posso fazer isso. Eu finjo que eu quero fazer shkita em um, tiro, depois mudo de ideia e tiro o outro. Ou seja, a gente encontra aqui, de acordo com o Rabbi Eliezer, não tem kulot, não dá para liberar nada no Yom Tov. Você tira um boi, faz ele shkita e o outro joga comida, espera que não morre. E Rabbi Yoshua fala, não, para evitar prejuízo, dá para ler aquele e fazer essa história. Então, as Mishnayot que são contraditórias. A Mishnah que diz que não tem diferença entre Shabbat e Yom Tov, somente com relação a cozinhar. E a Mishnah que liberou no Yom Tov, jogar as frutas para dentro,
para evitar que elas molhem e estraguem, é a discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Será que eu posso fazer alguma coisa para evitar prejuízo? De acordo com Rabi Eliezer, em Malassot, não dá para consertar. De acordo com Rabi Yoshua, sim. De acordo com Rabi Yoshua, para evitar prejuízo, às vezes foi liberado certas coisas no Yom Tov. Amarlei Abaye perguntou a Abaye para Rav Yosef, que quis dar essa explicação para a contradição entre as Mishnayot. Mimai, quem disse que realmente Rabi Yoshua que liberou a história da Shkita, essa enganação em que você tira um, finge que você vai fazer Shkita, depois tira o outro, quem disse que Rabi Yoshua concorda com relação às frutas que você pode jogar pela Arubá? Pode jogar pela chaminé. Dilmad kan lo que amar Rabi Eliezer ata mela dev shave parnassá. A valacha de Lav Parnassalo, talvez, a Baia começa perguntando do outro lado. Quem disse que era Eliezer que proibiu tirar os dois bois do buraco, vai dizer que no Yom Tov você não pode jogar os figos pela chaminé. Talvez ele falou de não tirar os dois do buraco, porque você tem como sustentar, tem como alimentar o segundo boi no buraco. Então, você tem como evitar prejuízo sem transgredir Yom Tov, sem tirar o boi do buraco, melhor. Mas pode ser que com relação às frutas que eu preciso jogar pela chaminé para não estragar, talvez lá a Blazer vai concordar que é permitido. Então, isso que a Blazer proibiu de tirar o segundo boi do buraco é porque dá para jogar para ele comida lá. Mas os figos, pode ser que ele vai liberar. E talvez do outro lado. Atkalo que é maravilhoso, isso que a Yoshua permitiu fazer essa história de fingir que eu quero fazer Shekhinah no primeiro, depois fingir que eu quero no segundo, ela deve deixar porque dá para fazer esse fingimento. A valacha, mas com relação aos figos, não dá para eu pegar o figo e falar, quero comer esse e jogar pela chaminé. Não, quero comer outro e jogar pela chaminé. Os figos não estão prontos. Então, talvez lá, a valacha de Lav Shalarume, talvez, desculpa, talvez nos figos, Rabi Yoshua não libera fazer essa história. Então, não dá para dizer que a discussão entre as Mishnayot é a discussão entre Rabi Eliezer e Rabi Yoshua. Volta a nossa pergunta. A gente tem uma Mishnah que disse que não tem diferença entre Shabbat e Yom Tov, só com relação a cozinhar. A gente encontra uma Mishnah que diz, olha, tem liberações em Yom Tov para evitar prejuízo dos figos secos que podem acabar molhando com a chuva. Pode jogar eles pela chaminé, mas não no Shabbat. Então, quem a gente encontra que libera um pouco mais no Yom Tov? Ela Marapapa, fala o seguinte, Lokasha, Beit Shammai e Beit Hillel. A diferença é Beit Shammai e Beit Hillel. De acordo com Beit Shammai, não tem diferença em Shabbat e Yom Tov, não tem kula especial em Yom Tov, e de acordo com Beit Hillel, sim. Detnan, a gente encontra aqui Beit Hillel, mequilim mais no Yom Tov. Beit Shammai omrim en motzim lo et hakatan lo et ulav lo et asfer Torah leshut rabim. Beit Shammai falam, olha, embora no Yom Tov não tenha proibições de carregar no Reshut Rabim, é só se tem alguma necessidade, só se tem alguma utilidade no Yom Tov. Então, levar uma criança na rua no Yom Tov, carregar uma criança na rua, carregar o Lulav, que não tem mitzvah no Yom Tov, carregar um Sefer Torah, que não tem mitzvah no Yom Tov, é proibido de fazer. O Beit Hillel, o Beit Hillel fala, não, mesmo que você não tenha necessidade nenhuma, pode carregar qualquer coisa na rua no Yom Tov, mesmo que não tenha necessidade nenhuma. Então a gente vê que Beit Hillel é aquele mais com relação ao Yom Tov. Fala olha, quem disse? Talvez isso que Beit Shammai machmiri mais é com relação ao Otsaá, com relação de tirar de casa para a rua. Mas com relação a movimentar mukse, movimentar esses figos que estão secando, jogar para dentro. Talvez Beit Shammai concordam que é permitido. Eles proibiram Otsaá, que é levar de casa para a rua, que é uma proibição pior, uma proibição mais grave. Mas carregar, que é movimentar o mukse, talvez eles liberam. Fala Gemara, atu tiltu lav tzorech Otsaá. Fala Gemara, olha, tiltu e Otsaá, tirar de casa e movimentar mukse, os dois andam juntos. Certo? Porque eu movimento alguma coisa para tirar, porque eu tiro para movimentar, os dois andam juntos. Então, se a gente encontra com Beit Shammai, de acordo com Beit Shammai, que eu não posso tirar na rua, não posso carregar na rua algo que não tem utilidade, para Beit Shammai eu não vou poder também movimentar mukse que eu não tenho utilidade. Então, os figos que não estão completamente secos, não dá para comer eles. De acordo com Beit Shammai, vai ser proibido levar, vai ser proibido movimentar eles. E Beit Hillel, que libera um pouco mais, vão liberar também com relação aos figos. Mesmo que o figo não está completamente seco, não dá para comer, para evitar prejuízo, vai ser permitido jogar eles pela chaminé, então não tem contradição entre as Mishnayot, são simplesmente duas opiniões. Escolha.